Olá, boa noite. Este trabalho, realizado por meio do projeto interdisciplinar da Faculdade Centro Universitário Uno Horizontes, vem por meio deste tema que se define por Estatuto de Desarmamento e suas implicações na segurança privada, esclarecer um pouco do assunto e colaborar aí com o campo acadêmico de ensino. Ele é apresentado por Anderson Martins, Samuel Nunes e Leandro Luiz. Iremos abordar alguns aspectos históricos, vamos dar o conceito do tema em questão, vamos falar um pouco das implicações na sociedade, falar um pouco do dia a dia também do agente ali de segurança privada e alguns aspectos que influenciou ou não no Estatuto do Desarmamento em meio à sociedade. No ano de 2003 entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento através da sanção do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no qual esse estatuto regula a posse, porte e a venda de arma de fogo em todo o território nacional. E o embasamento para se colocar o estatuto em vigor foi que se houvesse redução no número de armas na mão da população, o número de crimes iriam reduzir drasticamente, mas não se levou em conta os fatores que contribuem para o aumento da criminalidade, como falta de desemprego, fácil acesso a drogas ilícitas. Em 2005 foi realizado um referendo se o comércio de armas de fogo deveriam ser proibidos no Brasil, e cerca de 63,9% da população optou por não, e 36,6% votou sim. Então ficou decidido que o comércio de arma de fogo seria mantido, mas com algumas restrições. Essa discussão envolve diretamente a segurança privada, de modo que se irá analisar quais os impactos que esse estatuto tem, ainda mais depois da flexibilização do Estatuto do Desarmamento, que o então presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou através do decreto, no qual ele prioriza que alguns grupos tenham a real necessidade de se armar. Tendo em vista isso, irá se analisar como essa flexibilização irá interferir diretamente na segurança privada. Com isso, o objetivo geral deste trabalho é analisar e descrever quais os impactos da flexibilização do Estatuto do Desarmamento pode gerar à sociedade de segurança privada. Como objetivo específico, tem por comparar e descrever os efeitos antes e depois do Estatuto do Desarmamento e analisar a eficácia do Estatuto, verificando quais impactos que a possível flexibilização pode trazer para a segurança privada. Pense em um país que uma pessoa com mais de 21 anos pudesse andar armado na rua, dentro do carro, nos bares, festas, parques e shopping centers. Em um passado não muito distante, esse país era o Brasil. Até 2003 é que era possível, sem muita burocracia, comprar uma pistola, um revólver em loja de artigos esportivos. E as coisas foram assim por décadas. A população podia se armar para, teoricamente, fazer frente à bandidagem. Segundo dados do Ministério da Saúde e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 1980 até 2013, as taxas de homicídio subiram em ritmo alarmante, com alta de aproximadamente 8% ao ano. De acordo com Daniel Siqueira, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com grave crise econômica ocorrida durante a década de 1980, ampliou a desigualdade social e foi um dos fatores responsáveis pelo aumento de taxa de homicídio. Dessa forma, nasceu o Estatuto do Desarmamento, uma lei cujo nome consagra o movimento cívico em direção à construção de uma sociedade mais segura e mais justa, em que os valores da vida e a paz prevalecem sobre o individualismo e a banalização da violência. Outro tópico da nossa pesquisa que é o argumento a favor e contra sobre o Estatuto do Desarmamento. Para os estudiosos que defendem o Estatuto do Desarmamento, argumenta que as mortes em assaltos ou roubos poderiam terminar em verdadeiras tragédias, dado ao fato de que uma reação inesperada ao bandido terminaria com a situação em morte da vítima. É verdade que bandidos não compram arma em lojas. As armas compradas legalmente muitas das vezes caem em mãos erradas, através de roubos, perdas e revenda. Só no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública, entre 1993 e 2000 foram furtadas ou perdidas 100.146 armas. Outro argumento
os brasileiros não se encontrar aptos para manusear suas armas, bem como faria que o Brasil retornasse à era dos faroeste, pelo temperamento mais caloroso. Ainda segundo os defensores do desarmamento, disponibiliza ao cidadão a opção de se armar com o poder de fogo, o faria mais suscetível a incidentes entre crianças que, porventura, poderia achar as armas em casa e acabar em uma brincadeira com suas próprias vidas. Já o especialista que é contra esse estudo argumenta que o chamado direito à vida foi violado, pois impossibilitaria a chance do indivíduo se defender. Em casos que envolvam armas de fogo, conhecidos por serem pessoas mais conservadoras, os defensores da revogação do Estatuto alegam que, assim como ocorre em países como Estados Unidos da América, o Brasil deveria dar ao cidadão a chance de defender não apenas sua vida, bem como sua propriedade e bens. Para eles, desarmar a população foi como ofertar novas oportunidades de crimes e atos mais violentos contra o povo brasileiro. O desarmamento não é apenas deixar a população menos livre, como também é deixar menos segura. E não existe liberdade individual se um indivíduo está proibido de se proteger contra eventuais ataques físicos. Liberdade e autodefesa são conceitos totalmente indivisíveis. Sem o seguro, não há o primeiro. Se o governo de um país aprova um estatuto de desarmamento, o que realmente está fazendo é diminuir o medo dos criminosos de levar um tiro de um cidadão honesto e trabalhador. E suas eventuais vítimas que obedecem à lei estão desarmadas. O próximo tópico é a segurança privada e o Estatuto de Desarmamento. Antes dos anos 2000, quem já era possuidor de uma arma de fogo, inclusive as empresas de segurança privada, não era necessário fazer renovação de certificado de registro de arma de fogo. Após suas aquisições, pois não tinha que se preocupar com a renovação do seu CREF. Até que chegaram os anos 2000 e em 2003 foi criada a Lei 10.826/03. Os empresários do setor de segurança privada apontam que uma eventual flexibilização para autorizações de porte de arma de fogo no país terá efeito nulo sobre as atividades. Para as empresas de segurança, a demanda corporativa e residencial por proteção está consolidada na cultura dos brasileiros, que, diferentemente dos norte-americanos, por exemplo, tem resistência à autodefesa. Não faz parte da cultura brasileira. O impacto é marginal para um setor que movimenta bilhões por ano. A metodologia desse trabalho irá se embasar através de uma pesquisa qualitativa que, segundo o GIL 1991, considera que se tem uma relação de forma dinâmica entre o mundo real e o sujeito, ou seja, se tem um vínculo indissociável entre a subjetividade do sujeito e o mundo objetivo, no qual não pode ser traduzido em números. As informações recolhidas no trabalho irão fornecer dados para responder ao questionamento da pesquisa. Neste momento, vamos falar sobre o Estatuto do Desarmamento e sua implicação na segurança privada. Para isso, temos ao nosso lado aqui como convidado Rodrigo Barbosa, agente de segurança privada, que vai tirar um pouco das nossas dúvidas. Rodrigo, na sua visão, como se dá a relação entre segurança privada e sociedade? Pois bem, Anderson, de modo geral, cara, é bem tranquilo essa relação aí da sociedade com a segurança privada, né, cara? Entretanto, tem situações que são até situações atípicas, que, por se tratar de minorias, né, que ocorre alguns dissabores. No caso, como eu que trabalho em banco, né, aquele momento em que você precisa orientar ou repreender algum cidadão que está dentro do banco falando ao celular, né, e esse cidadão ele continua falando, acho até uma falta de respeito, porque muitos conhecem e fica bem explícito ali nos bancos, né, a questão da lei que fala sobre isso, da questão do uso do celular dentro das agências bancárias, mas é a minoria que não aceita, que às vezes nos trata com falta de educação e desrespeito, mas de modo geral a relação é bem tranquila assim.
Para dar sequência no questionamento, Rodrigo, você acredita que o armamento ele atrai mais bandidos para os postos de trabalho? Ô Anderson, de certa forma sim, cara, eu acredito que sim. Uma vez que o bandido ele vê uma oportunidade, né? Mas vale frisar que o agente de segurança privada ele tem que estar sempre atento, né? Evitar ficar desatento ou disperso no seu local de serviço, que é o que vai dar a oportunidade ali para o bandido poder agir, né? Poder surpreender o agente. Mas de certa forma atrai sim. Dando sequência, vamos para o próximo questionamento. Qual a sua avaliação do Estatuto de Desarmamento da Sociedade? Bom, Anderson, ao meu ver, não teve tanta eficácia assim não. Embora o Estatuto veio para regularizar a posse e o porte de arma de fogo, a gente pode perceber também que os índices de crimes violentos, né, como homicídio e outros crimes praticados com arma de fogo, não caiu tanto, de forma significativa. E também a gente pode perceber que essas armas ilegais continuam na sociedade, né, na mão de infratores, e já o cidadão de bem, que foi lá, entregou sua arma, né, que antes tinha em casa de forma irregular, ele continua desarmado, e já o infrator continua armado, ou seja, não teve tanta eficácia assim. Já o decreto assinado pelo presidente, né, que veio para flexibilizar o estatuto, aí já pode perceber que ele veio para facilitar, né, o acesso do armamento aí para o cidadão de bem. O Estatuto de 2003 ele é muito rígido e muito restrito. Ainda mais se a gente for olhar a questão dos requisitos, as exigências, né, aquela parte burocrática, traz para o cidadão uma dificuldade, né, muito grande para ele poder adquirir a posse do arma de fogo, por exemplo. Então eu vejo como uma forma muito positiva, sim, esse decreto é assinado pelo presidente aí, no que tange aí a facilidade, né, a facilidade do acesso à arma de fogo que o cidadão antes não tinha, né, cara, assim, essa facilidade, tinha um acesso, porém teria que atender vários requisitos que são sim necessários, mas a gente percebe que essa parte burocrática aí acaba que trazendo mais dificuldade para o cidadão. Então esse decreto aí eu vejo como uma forma muito positiva aí para a sociedade. Sendo assim, gostaria de agradecer mais uma vez ao senhor Rodrigo Barbosa. Pô, cara, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, entendeu? Precisando, a gente está aí. Que possa ter sido tirado as dúvidas das pessoas que se interessam pelo assunto e que esse seja apenas o início de uma longa caminhada que temos aí para frente no que diz respeito a melhorias na segurança privada em relação aí à sociedade. Já a análise de dados do nosso trabalho, ela vem trazer os resultados obtidos por meio do desenvolvimento deste projeto. Por meio da entrevista realizada com o nosso agente de segurança, pôde-se observar que, por mais que o Estatuto de 2003 veio para regularizar e acabar com umas certas regalias que ocorreram no nosso país, ele não alcançou a eficiência esperada, pois, como já foi citado, os índices de criminalidade aumentaram e, aliado a isso, a posse de arma ilegal na mão de cidadãos infratores. Então, pôde-se observar que não teve tanta eficiência como foi esperado. Já no corrente ano, que é o ano de 2019, o então presidente trouxe em sua defesa de campanha a flexibilização deste estatuto, visando que o cidadão de bem tenha seu próprio direito de se defender, desde que cumpra todos os requisitos legais e que, no momento de uma provável ação, haja de forma coesa, coerente, que vise se proteger ou proteger a vida de outros, de forma que seja respaldado por lei. Já nas considerações finais, podemos observar que, por se tratar de um assunto complexo, de um tema complexo, necessita de mais pesquisas para que dúvidas possam ser esclarecidas e que prováveis situações sejam desdobradas por meio de outros pesquisadores. O nosso trabalho se deu como foi abordado por meio de uma pesquisa qualitativa, a entrevista elaborada por meio de um questionário semi-estruturado que visava buscar o ponto de vista do agente ali sobre o Estatuto de Desarmamento e as suas prováveis implicações no seu setor de trabalho.